Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje é um vídeo especial por ser Dia de Portugal, Dia das Comunidades Lusófonas e Dia de Camões, nosso poeta Camões. Hoje é considerado o Dia de Portugal. Deveria ser o dia mais festejado em todo o ano em Portugal, porque este dia é muito importante. Diz respeito a todos aqueles que são portugueses. Em Portugal, no Portugal das Ilhas Continentais e pelo mundo inteiro. Portanto, é o dia de Portugal e dos portugueses. E Portugal é e foi uma nação, e uma grande nação, que tem uma história, uma das histórias mais fantásticas de toda a Europa e do mundo. Um país que tem muitos anos, séculos de existência. Um país fundado em 1143 pelo nosso primeiro grande rei, Afonso Henriques. Portanto, Dom Afonso Henriques, e é este rei que hoje aqui vou falar. Eu trago neste dia 10 de Portugal, trago a biografia de Dom Afonso Henriques. A biografia de Dom Afonso Henriques, escrita por, portanto, Diogo Freitas do Amaral. Aqui eu tenho a versão bolso, mas existe também a versão maior, em formato maior. Embora o conteúdo seja o mesmo, porque esta versão bolsa é escrito com letras muito pequeninas, está muito condensado e tem toda a informação sobre, portanto, Dom Afonso Henriques. Vida e obra de Dom Afonso Henriques. E eu atrevo-me a dizer aqui que foi o maior homem que já viveu em Portugal. Ele é um antepassado que nós temos e é o modelo daquilo que nós devemos ver, estudar e defender. Foi um dos maiores defensores da nossa nação. Foi ele que, portanto, sempre se opôs ao domínio de Leão e Castela, que era a Espanha hoje, né, que é a Espanha hoje, sempre se opôs a este domínio, porque várias vezes ao longo da nossa história, portanto, e mais tarde, depois de Afonso Henriques, portanto, esses condados que viriam a dar o país de Espanha, sempre quiseram anexar Portugal no governo deles, sempre quiseram, portanto, sempre interferiram na política de Portugal. E Afonso Henriques é o primeiro que vai, portanto, vai ele próprio criar o reino de Portugal, a independência de Portugal perante os outros reinos que existiam, portanto, na Península Ibérica. E em 1143, Dom Afonso Henriques vai proclamar este Estado que é o Estado de Portugal, este país que é Portugal. E este livro é muito interessante porque faz toda a vida e bibliografia de quem foi Afonso Henriques. Portanto, que governou de 1128 até 1185, a hora da sua morte. Ele representa o início da primeira dinastia, a dinastia Afonsina, chamada dinastia Afonsina. O local onde nasceu, ainda hoje os estudiosos discutem, não é? É discutível mais ou menos o local onde teria nascido, mas pensa-se pelos documentos históricos que seria na zona de Viseu ou em Guimarães, mas parece que os estudiosos apontam mais para Guimarães. Do seu nascimento e morte, portanto, pensa-se que teria nascido no ano de 1109, não é? Alguns apontam mais cedo, outros apontam um pouco mais tarde, mas o ano mais ou menos que se chegou pelos documentos históricos é o ano de 1109. E, portanto, morre, isso aí temos mesmo os documentos, não é? Que comprovam a morte, morre em 1185. Portanto, ele foi o filho de Dom Henriques, um cavaleiro francês,
de Borgonha, portanto da zona da Borgonha, e de Dom Teresa de Leão, portanto Dom Teresa que pertencia ao condado de Leão. Tem 7 filhos legítimos e 4 filhos bastardos. O seu sucessor da coroa será o segundo rei de Portugal, Dom Sancho I. Portanto, este livro é um livro fantástico. Fala-nos de várias coisas. Portanto, eu posso vos dar o conteúdo rapidamente da obra. Portanto, a obra faz uma exposição da Europa no século XII, porque é neste século que se refere a vida de Afonso Henriques. Depois, no capítulo 2, temos o nascimento e infância de Dom Afonso. Então, todo o nascimento e toda a infância, portanto, todo o percurso da infância, com vários documentos, né, muito bem documentado. Temos a juventude e a formação do infante, no capítulo 3, com uma ajuda muito importante de Egas Muniz, né, Egas Muniz, que será muito importante na vida de Afonso Henriques. Aliás, no capítulo 5 temos o episódio de Egas Muniz. Depois, no capítulo 6, temos a revolta dos barões portucalenses, não é? A revolta dos barões portucalenses por causa da hegemonia dos condados de Leão e Castelo e da Galiza também, não é? Que queriam usurpar, portanto, principalmente o da Galiza, que queriam usurpar o condado portugalense, não é? Então, no capítulo 7, temos a Batalha de Samamed, a famosa Batalha de Samamed. Depois, no capítulo 8, as grandes opções do príncipe. Capítulo 9, pressões sobre a Galiza, que depois Afonso Henriques vai querer aumentar o condado. Depois temos a capital em Coimbra e o caso do Bispo Negro, um capítulo muito interessante. Depois temos a Batalha de Ourique, o título de rei e o primeiro filho, Valdez e a Conferência de Zamora. Depois, no capítulo 14, a vaselagem ao Papa, 1179. Depois temos as pertenças Cortes de Lamego, também um capítulo muito interessante. Depois, o casamento com Dom Mafalda, os filhos de Dom Afonso Henriques, a conquista de Santarém, a tomada de Lisboa, o feito do Martim Muniz e a translação de São Vicente. Temos a conquista do Alentejo, os desvios estratégicos, o desastre de Badajoz, não é o tal desastre de Badajoz. Depois a crise da sucessão, os anos do fim e, por fim, Dom Afonso Henriques, o homem e a obra. Portanto, uma exposição de que foi a obra e o homem, Dom Afonso Henriques. Temos uma cronologia bastante vasta no final, as notas e a bibliografia, os livros que deram apoio, portanto, ao livro. O que é que podemos dizer deste grande homem que foi o fundador de Portugal? Ele era o filho do conde de Borgonha, descendente do rei da França. Atenção, o pai era descendente do rei da França. E da infante Dom Teresa de Leão, era filha ilegítima de Dom Afonso VI, que era o rei de Leão e Castela, que foi a quem lhes doou o condado portucalense na altura do seu casamento. Portanto, é o que eu disse, não é? Pensa-se que tenha nascido em Guimarães, em 1109. Teve uma educação muito interessante. Portanto, foi-lhe aprendido todas as artes da guerra, todas as formas que havia por aquele tempo, as formas de luta que os cavaleiros tinham. Portanto, ele aprendeu tudo sobre a arte cavaleresca. Teve uma educação também versada nas letras, não é? Ele aprendeu tudo com a ajuda de Egas Muniz e também de alguns arcebispos que o ajudaram na sua infância. Isso era feito a todos os reis, por essa altura. No seu reinado, portanto, fundou o condado portucalense, que tinha sido dado por Leão e Castela. Mas Dom Afonso Henriques lutou pela independência para tornar Portugal um país independente. Primeiro contra a mãe da Batalha de Samamed em 1128, em que vence esta batalha,
E depois vai fazer a Batalha de Eurique em 1139, em que também consegue vencer os mouros. Fantástico, este homem conseguiu vencer a maior parte das batalhas. Portanto, apesar de ter sido feitas várias tentativas por Dom Afonso Henriques, o Condado Portugalense só se tornou verdadeiramente independente com a assinatura depois mais tarde do Tratado de Zamora, em 1143, quando Dom Afonso VII de Leão e Castela, que era primo do Afonso Henriques, reconheceu Dom Afonso Henriques como o rei deste território. Portanto, o sonho de Dom Afonso Henriques, quando assim pequenino, até aos 14 anos, tornou-se realidade. Conseguiu a independência do seu condado, conseguiu ser feito rei por suas próprias mãos. Portanto, foi ele, como era um hábito por aquele tempo, os próprios reis é que se faziam reis a eles próprios, não é? Armou-se cavaleiro, ele próprio, conquistou Santarém em 1147 com a ajuda de tropas cruzadas que vieram para Portugal. Portanto, Afonso Henriques teve contacto com muitos cruzados. Empurrou as fronteiras mais para o sul, desde Leiria até o Alentejo, duplicando assim o seu território. Em 1147, a independência de Portugal estava em risco com a morte de Afonso VII, e o reino de Leão e Castela é repartido pelos seus dois filhos, Sancho III com Castela e Dom Fernando II com Leão. Os dois irmãos então decidem unir-se na tentativa de submeter novamente Afonso Henriques. Mas este, mais uma vez, não se deixa fazer. Portanto, Dom Afonso III acaba por morrer e Dom Fernando II decide ceder ao reconhecimento de Dom Afonso Henriques como o grande rei de Portugal. Dom Afonso Henriques continua a trabalhar e a travar batalhas e a conquistar mais territórios, e desta vez chega quase à corte leonesa, a coroa leonesa, com o cerco de Badajoz em 1169, mas nesta foi derrotado e ficou gravemente ferido numa perna. Foi um dos únicos desejos de, portanto, Afonso Henriques. Portanto, a libertação de Dom Afonso Henriques acontece por troca do território conquistado, chegando mesmo no Fernando II a ajudá-lo na defesa de Santarém, quando ameaçado de novo pelos mouros. A partir dessa altura, reduz a atividade militar, não é? Desde que ficou ferido na perna, e dedica-se a administrar o seu próprio território, já com o seu filho sucessor, Dom Sancho II. Em 1179, o Papa Alexandre III, portanto só nessa altura, em 1179, é que o Papa Alexandre III reconheceu oficialmente Portugal como reino independente e Dom Afonso Henriques como seu rei verdadeiro e único, através da bula Manifestis Prohabutum. Manifestis Prohabutum. Era uma bula, um documento oficial da Igreja Católica, autenticado com um selo de prata e de chumbo, que atestava a autenticidade, portanto, de que Dom Afonso Henriques é o rei e que Portugal passaria a ser um país, não é? Um país que já não estaria, portanto, sobre a vassalagem de Leão e Castela. Portanto, o que podemos dizer desta grande história, deste primeiro rei de Portugal, o maior rei que já existiu, não é? Houve grandes reis, mas este ficará como o maior rei, porque foi ele que vai criar a independência de Portugal. É ele que vai criar o próprio país. Porque se não fosse Afonso Henriques, hoje poderíamos ser apenas mais uma província da Espanha, não é? Bem, poderíamos todos quase falar meio espanhol, meio português e faríamos parte, portanto, deste país que é a Espanha. Mas não, Portugal é muito diferente da Espanha, fala uma língua muito diferente do espanhol, tem um pensamento muito diferente do espanhol e de todos os outros países da Europa. E é preciso nós termos em mente que Portugal é um país com uma cultura, com uma língua, com uma bandeira, com uma história, com um povo. Portugal é único no mundo inteiro e Dom Afonso Henriques foi um único no mundo inteiro.
Países como a França e países como a Inglaterra fazem elogios a este rei. Muita gente fala do Afonso Henriques como um rei fantástico que criou Portugal. E é este modelo de rei que nós hoje temos de ter em mente, não é? Hoje, dia de Portugal, dia 10, não é? Que é o dia de Portugal. Pensarmos que nós não somos apenas um mero povo diluído no meio de outros povos. Pensarmos que temos uma história fantástica, de muitos e muitos e muitos séculos até hoje, com vários feitos, desde os descobrimentos, que foi uma era gloriosa, uma era que Portugal descobriu o mundo, descobriu as Áfricas, descobriu o caminho marítimo para a Índia, chegou ao Brasil. Portugal foi um país único, tem uma história fantástica, ao contrário daquilo que hoje se diz nas escolas, não é? Mais uma vez, esta esquerda que se diz defensora, portanto, dos pobres e oprimidos, ela é defensora dela própria e ela é contra este país e contra as pessoas deste país. Basta ver que eles queimam as bandeiras todas. Tanto seja a esquerda nos Estados Unidos, como a esquerda no Brasil, como a esquerda em Portugal, ou em França, seja onde, eles são bons para queimar as bandeiras dos próprios países onde eles estão. Nós não, pelo contrário. Aqueles que conservam a nossa história, nós exaltamos a nossa bandeira, nós exaltamos o orgulho da nossa nação, nós exaltamos os nossos antepassados, a nossa história. E este rei, Afonso Henriques, foi de facto, para mim, o maior rei de todos os tempos. Como eu disse, tivemos outros reis muito bons, que tiveram grandes obras, mas este rei foi de facto fantástico. O próprio Dr. António de Oliveira Salazar, um grande homem, talvez o segundo maior homem, porque o único que pode destronar Salazar seria mesmo Afonso Henriques. O próprio Dr. Salazar elogia Afonso Henriques, não é? Ao longo da sua vida, nas suas obras, na sua biografia, elogia Afonso Henriques como o maior rei que já existiu em Portugal. E não é por acaso, não é? Que o Dr. António Salazar fala tão bem deste grande Afonso Henriques, pela sua maneira de ser, pelo seu espírito combativo. Com 14 anos, nunca baixou as armas, sempre com esse espírito de defender o seu país contra, portanto, contra a influência estrangeira, não é? Dos condados que queriam se apoderar de Portugal, Leão, Castela, não é? Temos os outros condados, temos a Galiza, temos aqui. Ele foi sempre contra qualquer tipo de vassalagem, sempre contra aquela atitude que consistia em se vender por ter por ganhar alguma coisa e vender-se aos outros, não é? Que hoje isso acontece muito na política, não é? Os nossos políticos hoje não pelo dinheiro, fazem as coisas pelo dinheiro, não estão nem aí pela cultura, pela nação, não querem saber, eles estão no governo apenas pelo seu próprio benefício e fazem crer por meio da comunicação social e por meio dos poderes que têm, fazem crer o contrário, fazem crer que são muito amigos do povo, e é tudo o contrário, De facto, esse espírito de honra, de orgulho, de cavalaresco, só tivemos isso por essas alturas, na Idade Média. Perdemos tudo isso a partir do século XVI, do século XVII, começamos a perder tudo isso, e este espírito que tivemos no passado, desses grandes homens, houve muitos bons reis, Dom Dinis, Dom Miguel, Dom João I, muita gente que teve esse espírito combativo, esse espírito que nós temos que hoje voltar a ter para defender o nosso país contra a destruição cultural que está a acontecer no nosso país. Eu repito, está a acontecer uma destruição completa, uma destruição cultural, por meio de agentes políticos, por meio da comunicação social, por meio do nosso ensino universitário, por meio de várias coisas, estão a destruir o nosso país culturalmente. E nós tem que ser o povo a procurar ler os livros, a procurar buscar
esse passado, esse legado que todos esses grandes homens nos deixaram, temos que ser nós a buscar e a ter o gosto em defender o nosso passado, a nossa nação, esse patriotismo que é o nosso Portugal, que nós temos que defender hoje em dia mais do que nunca, com unhas e dentes. Temos que combater essa hegemonia dessa comunicação social que quer completamente destruir a nossa, portanto, a nossa história, o nosso passado. Espero que este vídeo tenha sido de uma ajuda. Aqui tenho a versão bolso, o livro da versão bolso, que mesmo assim está escrito muito pequeno e tem muita boa documentação, ainda demora um tempinho a ler, mas vale a pena ler este livro, a biografia de Afonso Henriques, um autor, Diogo Freitas do Amaral, não tenho muito para falar sobre ele, já morreu, não é? É um autor que foi muito instável politicamente, fez parte de um partido e depois fez parte de outro partido. Não vou aqui, portanto, o autor aqui faz um livro excelente, atenção, não vou tirar o mérito deste livro em si e de outros livros que ele escreveu sobre história, não está isso em causa, mas o autor em si, o pensamento político do autor, aqui não interessa. O que interessa é a obra, é os documentos, o que interessa é o que está aqui escrito. E isso é muito importante para não perdermos este legado histórico que é o nosso Portugal, que é o nosso Afonso Henriques, que é a nossa história de Portugal. Por ser hoje dia 10 de junho, eu faço aqui este vídeo e faço um apelo a todos os meus amigos do Facebook e a todos os portugueses para que cada vez mais possamos amar cada vez mais a nossa pátria, amar cada vez mais a nossa história, amar cada vez mais a nossa cultura, amar cada vez mais o nosso país. E eu espero que tenham gostado deste vídeo e até à próxima.